Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Hoje, 1º de janeiro de 2023, começando mais um ano, começando mais um governo no Brasil, é o 3º governo Lula, e o Brasil tem perspectivas de alguma melhora. Nada, sim, sensacional, mirabolante, mas provavelmente vai melhorar alguma coisa. O nacional consumismo volta com força, não total, mas volta com uma certa força. Lula deve amenizar a situação. Os planos dele e as políticas de auxílio social devem amenizar a situação de muitos brasileiros e isso deve melhorar um pouco a economia do país. Poderia ser muito melhor se Lula tivesse realmente a visão do que o Brasil pode ser, mas Lula não tem essa visão. Se tem, guarda para ele e não aplica, porque Lula está sempre numa posição subserviente à elite, e a elite tem seus interesses que não são os interesses do Brasil. Quem tem que ter o interesse do país é o governo. Nesse governo não pode ser cooptado por uma elite. Os 2 primeiros governos Lula, infelizmente, foram cooptados por essa elite. E a sequência disso tudo nós vimos aí. E veja bem, o primeiro governo Lula já começou cooptado, né? A carta aos brasileiros foi a rendição a essa elite. E nós vimos aí. Claro que ele fez alguma coisa a mais ali, ainda tentou uma transferência de tecnologia, a reativação de alguns setores importantes e de alta empregabilidade, com bons salários na economia, mas foram todas iniciativas muito pequenas e rapidamente sabotadas e destruídas por essa elite. Tanto que o Brasil hoje está pior do que na década de 90, por exemplo, quando o Collor e o Fernando Henrique deram início a esse processo de destruição do país e de subserviência do Brasil numa ordem internacional, uma subserviência total. Mas deve melhorar. Como eu disse, não é muita vantagem você fazer um governo melhor do que o Bolsonaro. Nem mesmo os governos da Primeira República, da República Velha, foram tão ruins quanto esse de Bolsonaro, que se preocupou apenas em rapinar o país de todas as formas, em aliar, ou melhor, em alinhar o Brasil de forma subserviente, automática, a interesses transnacionais e não se preocupou absolutamente nada com a nação, com o povo brasileiro. Isso aí, pessoal. Esse é o governo Lula que nós teremos aí pela frente. Esperamos apenas que ele seja um pouquinho melhor. E nesse ponto nós vamos comentar 2 ministros mais que foram indicados por Lula rapidamente. O primeiro deles é Simone Tebet, que vai ficar com o Ministério do Planejamento. É um ministério importante. As pessoas falam muito na Fazenda, mas o planejamento é um ministério muito importante. O problema é que o PT está dando esse ministério para Simone. É um cala-boca, não é nem um agradecimento, é um cala-boca para tentar evitar uma crise política, mas já está minando esse ministério de saída, porque está tirando o Banco do Brasil e a Caixa, que são 2 instrumentos importantíssimos para a execução de políticas desse ministério. Está tirando isso aí do guarda-chuva desse ministério, então já está minando. E não me admira que eles venham a tomar outras iniciativas para minar a Simone como uma potencial candidata nas próximas eleições. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí. De qualquer forma, é um ministério importante, ela tem condições, se ela quiser, de fazer uma boa política e de alavancar uma candidatura dela. Se essa candidatura seria boa ou ruim para o Brasil, é uma outra história. Estou analisando só a questão da Simone. Segundo ponto é a presença de Carlos Lupe agora no Ministério da Previdência. Ele já foi ministro do Trabalho no segundo governo Lula,
né? Ele foi ministro do Trabalho, saiu porque pegou uma carona no jatinho de um empresário, uma história meio mal contada, ele acabou caindo. Mas agora ele vai ser ministro da Previdência. E é um ministério importante, as pessoas podem achar que não, mas é um ministério importante que tem a ver com a vida de muitos milhões de brasileiros que, de alguma forma ou de outra, dependem de auxílios do governo e das pensões pagas por esse governo. Claro, é um pagamento que a maioria das pessoas comprou, ou seja, ela pagou para poder receber essas pensões hoje em dia. É um ministério que foi sabotado de todas as formas pelo governo Bolsonaro e que agora o Lula deve dar um pouco mais de atenção, porque é uma das formas de se executar políticas sociais, né? Então vamos ver o que vai fazer Carlos Lupe nesse ministério. Em termos de PDT, eu acho que é um erro do PDT entrar nesse ministério. Eu acho que o PDT deveria ser uma oposição construtiva. O que é oposição construtiva? Não vai emperrar, não vai sabotar pautas que sejam de interesse do país e de interesse que estejam alinhadas com a visão de país do próprio PDT. Mas vai criticar e vai ser contra toda vez que o governo entrar com pautas que sejam contra os interesses do governo, contra os interesses ou contra os objetivos políticos do próprio PDT. E com objetivos políticos eu não estou falando eleitoral, estou falando objetivo político de país, tá? Ou seja, o que eles acham que o país tem que ser, o que o PDT tem que ser. É uma pena porque vai deixar a oposição praticamente nas mãos do Bolsonaro, né? O pessoal chega a ser piada como oposição. Você está criticando o pessoal? Estou criticando o pessoal, porque toda vez que tem que realmente ser oposição, mostrar uma oposição, eles entram em conluio com essas forças que estão se elegendo dessa vez e acabam se imiscuindo com elas e não fazem nada. Então, assim, eles perpetuam para viver de uma falsa oposição, né? É uma coisa bem complicada aquele negócio, aquela coisa ali, né? Aquela relação entre PT e o seu filhote pessoal. E é isso, pessoal. Vamos ver o que vai sair desse governo Lula. Pessoalmente, eu espero realmente que ele faça um bom governo, que ele aproveite a conjuntura internacional favorável a que o país obtenha ganhos no exterior, porque agora é hora não de você barganhar alianças, mas de você barganhar posições e ganhos para o seu país, né? Que ele consiga, que ele tenha essa visão, que ele consiga ter essa percepção e ganhar esses avanços para o país que estão na mesa. É uma questão de você chegar lá e buscá-los. Pessoal, isso aí, valeu pela presença de vocês aqui. Deixem seu comentário, dê o seu joinha ou seu dislike. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Até o nosso próximo vídeo.